Hoje vai falar nessa aula 8, né? Sobre densidade de fluxo elétrico. A essa altura eu assumo que vocês assistiram às aulas anteriores, né? Está continuando em relação ao que a gente estabeleceu. Então, o que mais, né? A relação constitutiva em meios isolantes. E a forma final das equações de Maxwell para a eletrostática. A gente ainda está na eletrostática, não saímos dela, né? Então, agora, com a inclusão, né, de meios isolantes de qualquer tipo, certo? Então, só recapitulando rapidamente, né? A gente só a aula anterior, né? As aulas anteriores, deixa eu ver aqui. Então já começou na aula 6, depois na aula 7, né? Então, o que se falou, né? A aula 6 falando de dipolo elétrico. Então, como é que a gente fez a metodologia de tratamento de materiais isolantes? Começa com o dipolo elétrico, ou seja, um átomo, né, pode ser representado se houver separação efetiva de cargas. Então, tem dois polos, ou seja, o dipolo, né? Então, mesmo que a matéria seja neutra, pode haver separação efetiva de cargas entre seus átomos ou moléculas, e coletivamente isso pode dar um efeito elétrico, né? Então, a matéria isolante pode ter eletricidade, certo? Dependendo de como é o estado, né? Como é que se você separou efetivamente as cargas, né? Isso deu um resultado macroscópico. Então, começa com o dipolo elétrico, né? O momento de dipolo é P. Depois a gente junta vários dipolos, né? Forma um material, um objeto macroscópico, em princípio isolante, né? Você tem vários dipolos, né? A gente forma, então, vários dipolos imersos no vácuo, né? Certo? Ele pegou tudo que é material, botou nos dipolos e ficou vácuo, né? Então, daí a gente entrou com o conceito de polarização. Então, a gente admite que a distribuição é contínua, né? Então, num volume dV, existe um momento de dipolo líquido dP. Então, ele definiu a polarização do material, se houver monodipolo, né, como sendo a razão, né, densidade de dipolos, certo? Então, se você tem tantos dipolos, você pode admitir que a distribuição é contínua, né? Então, você pode admitir que no volume dV tem a quantidade, o momento dipolar dP, então você tem P igual a dPdV, né? Só lembrando, se você tem um par de cargas cuja separação aqui é D, né? E a carga é Q, então o momento dipolo do sistema simples D seria Q vezes D, um vetor cuja linha de ação aponta da carga menos para a carga mais, né? Que seria QD a Z, né? Certo? Então observe essa expressão aqui, né? A polarização é colinear com o momento dipolo local, certo? Então, se desse ponto o momento dipolo aqui é dP e aponta nesse sentido, a polarização nesse ponto aponta nesse sentido também, certo? Unidades físicas. O momento dipolo tem unidade de quê? O sistema SI, Coulomb vezes metro. Polarização tem unidade de coulomb-metro por metro cúbico. Coulomb por metro quadrado, a mesma unidade da densidade de carga superficial, né? A mesma unidade, né, do vetor D que definiu antes no vácuo, certo? Né? O que mais? A gente falou que para um dipolo P, só dar uma recapitulada rápida, tá? Localizado no ponto X',
O potencial elétrico é uma coisa fundamental que a gente tem que saber como é que ele é. É P escalar o vetor unitário, que vai... que é a localização de dipolo, isso aqui é a ponto de observação. Né? Aí você tem um dipolo orientado de uma forma qualquer. Né? P está no ponto X', certo? E você observa o efeito no ponto X. Quem é o potencial elétrico, né? A partir do qual você deriva o campo elétrico? É claro que ele está falando no regime assintótico, né? Assintótico, em que a escala que você está observando o efeito é muito grande em relação ao tamanho do dipolo pontiforme, né? Então é dipolo pontiforme, né? Então, o potencial de um dipolo pontiforme seria P escalar o vetor unitário que vai daqui para cá, que é a diferença sobre o módulo, né? Mas incorporando já todo mundo junto, aqui seria... Deixa eu desligar esse Wi-Fi aqui para ele ficar falando aqui. Tá no off, certo? Essa expressão é tão importante como saber o potencial de uma carga pontiforme. Esse é o próximo elemento, né? Se houver separação efetiva de cargas, ou seja, se houver momento de polo, existe o efeito elétrico, existe potencial. E a partir do potencial você tem o campo elétrico. Certo? Se por acaso o átomo for centro simétrico, em que as cargas, centro de carga coincidem, não tem efeito elétrico. Uma pequena separação do efeito fraquinho, e cai, o potencial de um dipolo cai com o inverso do quadrado da distância, porque isso aqui é o inverso do quadrado da distância, certo? E é um efeito que depende da orientação relativa do vetor que vai, né, de x para x' com o vetor P. Nesse caso, eles estão praticamente coincidentes, daria zero o efeito. Aliás, daria máximo, né? Se tivesse dipolo ortogonal essa linha de ação, daria zero o efeito, certo? Tá? Então, isso é tão importante quanto saber, bom, quem é o potencial de uma carga pontiforme, um ponto X' e um ponto X, é um efeito mais forte, né? Q sobre 4πε0, distância, né? Cai com o inverso da distância, dipolo cai com o inverso do quadrado da distância, porque é um efeito mais fraco, porque há um cancelamento elétrico da carga positiva e negativa. E a partir daí você deriva o campo elétrico e obtém também, se você tem agora, né, dipolos distribuídos, você pode calcular o efeito elétrico desse conjunto. Basta saber quem é o momento de dipolo nesse elemento de volume de Develinha e calcular o efeito em X somando os potenciais. Então, se você pega aqui, o dφ vai ser algo parecido, é o dp, produto, mesma expressão, x menos x', 4πε0 módulo ao cubo. Observe que essa expressão é idêntica a essa aqui, tá? P escalar x menos x' sobre módulo cubo. Agora, a contribuição de dp, que está no elemento de volume aqui, certo? dV', né? Esse aqui é um volume macroscópico V, a contribuição só desse elemento daria isso aqui. E então o potencial do objeto como um todo, a partir do qual você determina o campo elétrico, isso aqui daria integral, né? E dp, por sua vez, né, é P dV', né? Isso aqui dá dV', P, que está no ponto x', só para lembrar, produto escalar com x menos x', sobre 4πε0 módulo cubo, né? Certo? E daí você tem o campo elétrico. É igual a mesma identificação. Ou seja, com isso, a gente agora calcula o efeito elétrico da matéria isolante polarizada, se ela estiver polarizada. Se não houver um estado de polarização efetivo, certo? Né? Se isso aqui der zero, não tem efeito elétrico. A matéria isolante não influencia a sua vizinhança. Né?
E a partir da formulação, a gente mostrou que o potencial de uma distribuição de polo pode ser escrito da seguinte forma. Que está um objeto macroscópico, né, cuja superfície tem a normal para fora, né, tem o elemento de área, tem o volume V, superfície é sigma, né? Então, a gente mostrou que, trabalhando essa expressão aqui, pode-se mostrar que o potencial também pode ser escrito como sendo dado por essa expressão. Ou seja, se você tivesse, além de, num volume de Everinha, se tivesse a coexistência, né? É claro que isso não acontece no mesmo lugar, mas pode, para ser bem assim abstrato e bem geral, se você, num elemento de volume de Everinha, você separa cargas livres, certo? Cuja densidade é chamada de ρL, né? E as cargas ligadas, que são dipolos, que chama de, e representam pela polarização P, observe, são ambas funções de densidade, né? Densidade de cargas livres, vê se tem carga livre, né? Calcula dQ dV. Vê se tem polarização, calcula dP, que é igual a P dV. Então você tem duas funções de densidade aí. Então a gente mostrou que se tiver essas duas coisas, o potencial vai ser dado pela soma das duas coisas, né? Seria, mais uma vez, né? A posição aqui é x', né? Você observa o efeito dentro ou fora do material em X, né? Então você tem que o potencial pode ser escrito como uma soma de dois termos. Uma vez usando a álgebra vetorial, um termo de volume dado por essa expressão. OL menos um termo de volume e um termo de superfície, mais uma integral de superfície. ds', deixa eu fazer que é variável, né? Integração P escalar M então mostrou-se isso, certo? Ou seja, pega lá as contribuições, usa essa expressão para o potencial da matéria polarizada, está aqui. Usa a expressão para o potencial da carga livre, que é isso vezes isso, né? Sobre isso aqui, integral. Junta os dois, então você pode, fazendo as transformações tradicionais da álgebra vetorial, mostrar que o potencial é a soma de dois termos, um termo de volume e um termo de superfície. Isso é uma forma conveniente de fazer as coisas. Você separa a contribuição de volume, né, com de superfície. Tem dois termos. E não é difícil identificar o que quer dizer esses termos, né? Isso aqui, se você olhar para a estrutura, né, e lembrando, o potencial de uma carga, de uma densidade superficial de carga, né, com uma superfície sigma, né, é dado por integral de ds' OS sobre 4πε0 x menos x'. Então, se tem carga de superfície, potencial dado por isso. Certo? Se tem carga de volume, né, cuja densidade é ρ, volume V, potencial dado por parecido, dV', ρ volumétrico sobre 4πε0, x, ou seja, as expressões são idênticas, certo? dQ, né, nos dois casos, certo? Então, o que é isso aqui, efetivamente? Se eu olhar para essa estrutura, é como se fosse o potencial de uma densidade superficial de carga efetiva, né, que veio das cargas de polarização, cuja densidade superficial é dada por esse P escalar N. P é medida em cubo metro quadrado, então a dimensão está correta, né? Cubo metro quadrado. Tá? Então, tudo se passa como se a polarização tivesse na superfície uma densidade ρbs, dada por P escalar N. B é de bounds, né?
densidade de cargas, superficial de cargas ligadas, bound é ligado, né? Então é como se tivesse, a matéria polarizada, se existir essa componente na superfície, é como se ela produzisse uma carga superficial com densidade Roberts dada por P escala N. Tá? Isso é interessante, porque se você souber o P e calcular P escala N, você pode calcular facilmente o efeito elétrico. E no volume, aparece aqui uma contribuição adicional de densidade de carga, né, que soma com o L, que é esse termo aqui, menos divergente de P. Então, você tem o ρBS e no volume, né, então na superfície aparece uma contribuição que é P escala N, e no volume aparece uma contribuição volumétrica chamada de ρB, que é menos, é o que está aqui, menos divergente de P. Então, para todos os efeitos, né, tudo se passa como se, né, a matéria polarizada, só para a gente, mais cargas livres, fornece, eu nem coloquei a densidade de carga superficial de carga livre, não precisa, só para a gente entender, né? Matéria polarizada fornece dois termos, ρB adicionais ao efeito elétrico, ρB e ρBS. Né? E as cargas livres, nesse contexto, a gente só tem a densidade de carga volumétrica ρ. Né? Então, para o campo elétrico, ele vê todas as cargas possíveis. Para o campo elétrico, é como se existisse no volume, né, uma densidade de carga efetiva volumétrica igual a ρ mais ρL, né, que eu chamei, né? ρL mais ρB, certo? Então é isso que o campo elétrico vê, né? Voltando, eu tenho um vácuo, é como se eu pegasse a matéria, tirasse os dipolos e substituísse essa matéria por uma densidade de carga efetiva, sendo carga livre ρL e carga ligadas dando densidade ρB, né? Então, se eu for olhar para as equações de Maxwell, né, uma delas não muda, que é a rotacional de E igual a zero, certo? E a outra é divergente de ε0E. Vamos esquecer do D agora, tá certo? E a pergunta é o que aparece no segundo membro dessa equação, né? O que aparece no segundo membro da equação, né, é a densidade de carga efetiva, ρL, que é ρF, né? ρF. Ou seja, o campo elétrico vê todas as cargas, tá certo? Então, vê todas as cargas. Então, o que quer que seja, você tem isso aqui. Então, isso aqui vai dar ρL mais ρB. Então, o que a gente modifica nas equações de Maxwell? Isso aqui não muda, porque continua o campo elétrico aí rotacional, não fizemos nada que mudasse essa propriedade, né? E a única coisa que vai mudar é que agora você separou o efeito da carga livre do efeito da carga ligada, né? Pode não ver. Então, o que nós temos, né? As equações de Maxwell, como é que elas ficaram? Por divergente de ε0E, nós temos densidade de cargas livres, mais ρB, lembrando aqui, é menos divergente de P. Né? Então, as equações ficam desse jeito. Então, tem agora campo elétrico e polarização, certo? Então, eu posso combinar esses dois divergentes, vai dar divergente ε0E mais P igual a densidade de cargas livres. Tá? Então, tem uma nova equação agora que relaciona esse vetor aqui apenas com as cargas tradicionais livres, certo? Cargas livres são cargas que a gente movimenta no circuito, né? De um eletrodo positivo para um eletrodo negativo através de uma queda potencial. São as cargas que a gente conhece que fluem em circuitos elétricos. A gente sabe como manusear cargas livres. Cargas ligadas não sabemos, certo?
A gente pode separá-la, né? Mas a gente não pode controlar muito, né, a carga ligada, certo? Então, é muito mais conveniente usar as equações de Maxwell olhando para as cargas livres do segundo membro, certo? Do que ficar olhando para a carga ligada e carga livre. Então, o que acontece aqui? A gente define um novo vetor, né, cujo divergente é o ρL. Que vetor é esse? Esse vetor que está aqui dentro. A gente vai chamar esse vetor do vetor densidade de fluxo elétrico. Né? Que nós tínhamos definido antes quando não tinha polarização, era só ε0E. Então, com a presença da carga polarizada, o D tem uma componente adicional que é a soma da polarização, aquele componente ε0E. Né? Então, esse é chamado, que eu já falei antes, né, densidade de fluxo elétrico, ou vetor de deslocamento elétrico. Medida em coulomb por metro quadrado, mesma dimensão do P, certo? Então você tem essa definição agora mais abrangente, certo? Então as equações de Maxwell agora são alteradas, né? São duas, a eletrostática Esse é o problema que todo mundo erra na prova, né? Porque ninguém se liga muito no que a gente está tentando passar aqui da separação. As equações de Maxwell são essas aqui agora, certo? Rotacional de E igual a 0, né? Divergente de D igual a ρ, eu tirei o L daqui de baixo, certo? Agora, quando eu olhar para essa equação aqui, isso aqui é apenas a contribuição de cargas livres, certo? E D é o vetor densidade de fluxo elétrico. Então, para resolver esse par de equações, né, eu pergunto na prova quais são as equações de Maxwell eletrostática, daí a pessoa bota, não, rotacional igual a 0, divergente de ε0E igual a ρ. Está errado, né? E saber quem é que está do lado de cá. E não é ε0E, divergente de D igual a ρ livre, né? Carga livre. Tem que dizer que isso aqui é carga livre. E se não falar, a gente não sabe qual é. Carga livre apenas. Ou seja, D é conectado apenas às cargas livres, certo? Forma integral. Ou seja, observe, né? Duas equações diferenciais, as duas incógnitas, eu preciso de uma relação entre elas, que é o que? A relação constitutiva. Lembra esse nome, tá? Se eu perguntar na prova qual é a relação constitutiva no meio material, você tem que saber o que é, certo? Relação constitutiva no meio isolante é D igual a ε0E mais P. E de alguma forma eu tenho que saber de que forma P responde ao campo elétrico para poder saber como resolver essas equações, né? A coisa pode ser complicada, certo? Então eu tenho que saber isso, certo? Como é que P responde a uma aplicação do campo elétrico, como a gente vai ver, né? Certo? Como é que ficam as equações de Maxwell agora em forma diferencial? Bom, em forma diferencial. Então vou botar aqui, equações de Maxwell. Eletrostática. Eletrostática. Rotacional de E igual a 0. Divergente de D igual a densidade de cargas livres, que eu tirei o L aqui de baixo, agora está implícito, tá? E a conexão entre D e E, relação constitutiva, D igual a ε0E mais P. Certo? Forma integral, não tem muita dificuldade de fazer, é só usar o teorema, você vai ter circulação de E igual a 0. E aqui, lei de Gauss, né? Fluxo elétrico para o exterior de uma região limitada por sigma
é igual à carga livre envolvida. Né? Isso aqui é carga livre envolvida. Eu vejo só quem é que é carga livre no volume de integração e calculo essa carga livre. Certo? Ok? Exemplozinho rápido, tá? Para vocês entenderem bem a lógica, né? Se eu tiver aqui um objeto, né, polarizado, certo? Tridimensional. Posso ver, né? Um objeto polarizado mais ou menos assim, né? Então assim, você tem aí objeto aí, volumétrico, né? Digamos que esse material volumétrico ele é polarizado. Material isolante, né? Digamos que ele é polarizado aí, certo? E aqui está normal, né? Superfície. Digamos que tem altura H. E aí, seguida aqui tem raio A, né? Certo? Então, se eu pego um caminho fechado qualquer, e tento aplicar a lei de Gauss, o que acontece? Digamos que a interseção desses volumes seja aqui mais ou menos, tem uma interseção aí complexa, né? É difícil de perceber direito, né? Mas tem a interseção desses dois volumes, né? Então, esse aqui tem a superfície sigma, um volume V, e a interseção, que é essa parte aqui, certo? É um volume V1, né? Certo? Ok? Eu pergunto para vocês, se eu calcular o fluxo elétrico aqui, sabe? Integral de DDS posterior da superfície sigma, né? Vai dar quanto? Nesse caso. Nesse caso, nós temos carga de polarização apenas, né? Material isolante, né? Quanto é que dá o fluxo elétrico posterior da superfície sigma aqui? Daria quanto? Bom, a contribuição de carga nesse volume do lado de fora é zero, né? E no volume V1, daria quanto? O volume que é a interseção com o material isolante. Alguém está dizendo? Pessoal, estou falando com vocês três. Temos nós quatro na sala, certo? Estou fazendo a pergunta. Qual é a resposta dessa questão que eu estou colocando para vocês? Não se faça assim, não é comigo, né? Responda, certo? O que vocês acham? Mesmo que seja a resposta errada, não tem problema. Alguma opinião a respeito? Tudo que eu falei, o que foi que eu falei agora há pouco? Está aqui a lei de Gauss.
fluxo elétrico por estrutura da superfície sigma é igual a carga livre envolvida, tá? Tá bom? Eu estou falando assim, aqui tem um material isolante, com polarização P. Eu pergunto, quem é o fluxo elétrico por exterior da superfície sigma, envolvendo uma parte desse material isolante? A parte que está em conexão com o isolante. Certo. Dá quanto? Olha, isso não dá zero não. Por quê? Porque o isolante não vai bloquear o fluxo elétrico, não. O que quer dizer isso? Não sei. Não, porque você tem, a parte da conexão com no caso, com a parte isolante, ele no caso deve estar bloqueando o fluxo elétrico, o fluxo do campo, né? Não? Bloqueando? Como é que bloqueia? É. Bloqueando como? Ele não deixa o caso do fluxo passar pela superfície. O material isolante não quer dizer isso não. O que quer dizer o material isolante? Vocês sabem o que quer dizer o material isolante? Ele não tem carga livre. Tem carga livre nesse material isolante? Quem é o fluxo elétrico então? Zero. É isso que eu estou querendo saber. Ele tem que saber o que é isolante e o que não é isolante. O material isolante não tem carga livre. Então o fluxo elétrico é zero. Por quê? Porque a lei de Gauss diz que o fluxo elétrico do vetor D é a carga livre envolvida. E não existe carga livre no problema. Certo? Não existe bloqueio de campo, nada disso. Isolante, o campo penetra nele e o fluxo penetra, não tem problema nenhum. Mas a integral superfície dá zero. Certo? Se eu perguntasse, né, quem é o fluxo desse vetor aqui? Ó? Eu tirei D, tá? Vou fazer isso aqui. Isso aqui daria quanto? Bom, então veja, se eu botar ε0E, aqui vai dizer que é a carga total envolvida. Certo? Campo elétrico é o campo verdadeiro, é o verdadeiro campo, o resto é invenção, inventado para você poder botar de equação de imagem. Campo elétrico pega todas as cargas, o que é que existe, certo? Então, tem carga livre? Não, mas tem carga ligada? Talvez sim, certo? Talvez sim. Tem, se tiver, teria uma densidade superficial de carga ligada, volumétrica, que seria menos divergente de P, e teria uma de superfície que seria P escalar N. Certo? Tem dois termos. Então eu tenho que calcular toda a carga envolvida. Rho L é zero, então a contribuição de carga livre é zero. Rho B, bom, P é constante. Eu admiti que P é uniforme, tá? P é igual a P0 a Z, digamos assim, certo? Ok? Quem é divergente de P? P é constante, derivada de P dá zero. Não tem carga de volume livre, certo? Rho B igual a zero. E a carga de superfície existe? Vamos olhar onde é que o campo, onde é que a superfície está interceptando lá o cilindro, certo? Onde é que está? Aqui em cima, né? Então vou olhar essa tampa de baixo aqui e olhar direitinho, tá certo? Aqui está a tampa de baixo. Observe, né? Eu tenho, deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Essa é a tampa de baixo, tá? Ou seja, o termo de volume que está nesse volume aqui, que daria uma contribuição Rho B, essa contribuição não existe, porque deu zero, certo? Então, integral de volume aqui deu zero. Mas o que está aqui dentro tem que saber que está a carga livre envolvida. A parte de volume deu zero. Mas tem uma parte aqui que é a interseção dessa superfície gaussiana com essa superfície circular, que dá mais ou menos algo assim, tá? Digamos que a interseção é isso aqui, certo? É isso aqui mais um pedacinho aqui, certo? Então essa é a interseção, chamada de S1. Ora, aqui, certo? Se o AZ está para cá, N está para fora, aqui para fora do material, N igual a menos AZ. Então, nessa superfície aqui, existe uma densidade de carga superficial que é P escalar menos AZ, que é menos P0 por 1 metro quadrado. Então, tem carga, suponho P0 positivo, aqui tem carga negativa, que são as terminações
Carga negativa de verdade, certo? Mas não é carga livre, é a ponta do último dipolo, que está aqui, certo? A parte negativa está aqui, então imagina que tem vários dipolos assim, né? Daí tem o último, ficou menos aqui, o resíduo, certo? Então existe uma carga efetiva que o campo elétrico percebe, certo? Quando a posição de volume não deu nada, mas a superfície tem um resíduo de carga aqui, certo? Então nessa superfície, a carga total, uma vez que a densidade de carga superficial, ρBS, né? Eu estou dizendo aqui, é menos P0, a carga total, QB, nessa superfície aqui, QB, chamado de QB1, é a integral, mas isso aqui é constante, P0, menos P0 vezes S1, certo? Então a carga total envolvida vai ser contribuição de volume para o campo elétrico, tá? Não é para o vetor D. O vetor D não tem carga livre. Mas para o campo elétrico tem carga. Carga ele não sabe se é livre ou ligado. É carga. Então aqui deu zero, certo? E tem um resíduo aqui que eu tenho que levar em conta. Então o fluxo do vetor ε0E naquela superfície gaussiana lá, certo? Vai dar carga total envolvida. Carga livre deu zero, carga de volume ligada deu zero e sobrou a carga QB1, que é menos P0 S1. Tá? Daria isso. Para a gente compreender muito bem diferenciar o que é campo elétrico do vetor D. Tá? O vetor D, o fluxo do vetor D só vê a carga livre que tiver no volume envolvido, certo? O fluxo de ε0 vê qualquer carga, ele nem sabe se é ligado, se não é. Se tiver resíduo de carga, ele pega esse resíduo de carga. Parte do volume não tem? Não tem. Se tiver, computa também. Certo? Tá bom, pessoal? Então, lembra, ele não vai ficar fazendo isso o tempo todo. Vamos ver aqui só o campo elétrico. Não, a gente vai olhar agora para dois vetores. O fluxo de D, que vai ser associado só à carga livre, e a circulação de E. Certo? Ou então a equações diferenciais. Divergente de D é só carga livre. Densidade de carga livre. Certo? Rotação de E igual a zero. Certo? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Então já fizemos isso tudinho aí, né? Vamos avançar um pouquinho, tá certo? Vamos avançar. Já na aula, um pouquinho da aula 9, né? E a gente vai fazer alguns exemplos mais na aula 9, tá certo? Então vamos olhar aqui. Vamos explorar mais os tipos de meios materiais. Então eu vou começar a falar sobre tópicos da aula 9 aqui, tá certo? Tipos de meios materiais. Está ligada, né? Cara de posição de exemplo. Então vamos lá. Vamos ver tipo de meio material, né? Aqui já seria já aula 9, mas a gente vai já falar aqui, a gente vai fazer mais exemplos na aula 9, tá certo? Mais exercícios, né? Vamos ver aqui os tipos, né, de meios materiais. Observe que o nosso problema é esse, né? A gente tem
A gente tem agora duas equações, né? Mas o nosso problema é como amarrar os campos, né? D é igual a zero. Como é que eu gero aquela equação tipo Poisson, né? Eu preciso agora saber como conectar esses campos. E a única coisa que eu sei é que D igual a ε0 mais P, né? Então, nós temos vários tipos de meios materiais. É isso que a gente quer falar agora, certo? Quais são os tipos tradicionais? Vou falar assim de meios isolantes, né? A gente pode falar em meios condutores, tem um comportamento um pouquinho diferente, né? Vou falar só meios isolantes, em que nós temos a matéria representada pela polarização, se existir, né? Certo? Bom, o meio mais simples que você pode definir é aquele chamado meio linear, né? Porque a questão é como é que um material, um objeto, né, responde à aplicação do campo elétrico, né? Você tem um material, um objeto isolante qualquer, daí você vem com o campo elétrico e aplica no material. O campo penetra, né? E o que acontece com a aplicação desse campo? Então, olhe para um lugarzinho microscópico desse, o que acontece? Então, tem lá um dipolo. Digamos que tem originalmente o material não tem polarização, ou seja, o centro de carga positiva e negativa está coincidente, né? Isso aqui é a carga negativa, tá certo? Coincidindo com a carga positiva. Se você aplicar um campo, efetivamente o campo vai empurrar a carga positiva e vai puxar a carga negativa, né? Então, o campo vai dar uma pequena modificada no centro de carga, né? Em que efetivamente a carga positiva se afasta, você cria uma pequena separação D. Então, por causa do campo externo, eu gerei um dipolo induzido P, né? Toda vez que tem separação de carga, você tem um dipolo induzido, né? Tá. Então, desprezando qualquer interação entre os dipolos, que nós já vimos que os dipolos interagem, né? Tem uma energia de interação, desprezando inicialmente essa interação, ora, é de se esperar que para campos moderados, né, essa separação varie proporcionalmente ao campo aplicado, né? Na mesma direção. O campo aplicado nessa direção, a separação ocorre com eixo na mesma direção, certo? Quer dizer o quê? Né? Que o momento de dipolo induzido é proporcional ao campo aplicado, né? Tá? E como a polarização é densidade de polos, então localmente o vetor polarização deve ser proporcional ao campo aplicado para materiais desse tipo. Então isso é um material linear. Você aplica um campo, causa separação em dois dipolos, coletivamente aparece uma polarização que é colinear e é linearmente dependente do campo aplicado. Então, materiais desse tipo tem uma relação entre P e E que é linear, que a gente pode escrever, né, numa determinada direção, e é uma direção, só para equilibrar as constantes. A gente bota aqui uma constante adimensional, certo? Chamar de que é, certo? E como isso aqui é por um metro quadrado, isso aqui é volt por metro, eu tenho que ter uma constante. Então eu defino de tal forma que isso aqui seja adimensional, eu boto aqui o epsilon zero. Aí eu resolvo isso, né? Então agora fica certo, porque P tem a dimensão de D, né? Então dimensionalmente está correto, né? P igual a epsilon zero, um número adimensional na iésima direção, né? Onde I pode ser X, Y ou Z, certo? Tá? Então o material desse é linear, tem um coeficiente que pode depender da direção, ele não está falando isso agora. Se o material é isotrópico, além de linear, né, que ele também é linear, né? Linear é isotrópico, tá? Então essa relação vale independentemente da direção do campo aplicado, ou seja, a constante de proporcionalidade independe da direção do campo. Então você teria uma relação vetorial simples, né? P igual a epsilon zero, tirar esse que, não sei se eu estou usando que né? Agora não me lembro. Vou botar o livro aqui, peraí.
que é, né? Que é, certo? Então, que é a letra grega que, né? É algo assim, né? Certo? Letra que, né? Que. Então, ε0 que é vezes é. Esse parâmetro que é o que a gente chama suscetibilidade elétrica. Certo? Então, como o nome está dizendo, o material tem alta, susceptível, né? Ou muito susceptível, pouco suscetível a se polarizar na presença de um campo. Né? Ou seja, se você tem alta susceptibilidade, um campozinho qualquer dá uma polarização grande, né? Você polariza fortemente o material. Baixa susceptibilidade, o material ele pouco se polariza na presença de um campo. Né? E observe também que esse que é um número, né? Que é maior que zero, certo? Em materiais isolantes, né? Eletromagnetismo 2, a gente fala que se você modelar um metal por uma função desse tipo, a suscetibilidade do metal é negativa. Certo? Mas você vai entender isso lá porque tem que ter, no caso de campo dinâmico. Campo estático, isso não acontece. Na suscetibilidade assim, positiva, ou seja, porque com o campo, a carga positiva se afasta, né? Não se aproxima, né? Vai se afastar do campo, certo? Então, a gente vai ter uma suscetibilidade sempre positiva, né? Então, o que acontece no material linear, né, e isotrópico? Então, naquele ponto que a gente está considerando, quem vai ser a relação constitutiva? Reescrevendo aqui. Né? Então, se eu substituo, agora eu tenho uma relação entre P e E, quer dizer que eu vou ter uma relação entre D e E. Né? Posso resolver equações máximas. Né? Então, isso aqui vai dar D igual a ε0E mais ε0, que é vezes E. Então, você tem, finalmente, D igual a ε0, 1 mais, que é vezes E. Certo? Ou seja, se o material é linear, é porque P e E são linearmente relacionados e D e E também. Esse parâmetro aqui que a gente chama da permissividade elétrica do material, o epsilon. Né? Permissividade elétrica do material. Material que é linear e isotrópico tem uma permissividade epsilon, que é um parâmetro escalar, certo? Então, o que mais que a gente observa aqui, né? Num material tradicional, no regime estático, que é maior que zero, né? Ou seja, epsilon sobre ε0, que é a permissividade relativa, é sempre o quê? Maior do que 1. Material dielétrico, que a gente chama de material desse tipo, né? O dielétrico é um material que você pode caracterizar por uma permissividade elétrica ou por uma permissividade relativa a εr, que é sempre maior que 1. Então, se não tivesse matéria, ou seja, não tem polarização. Não tem polarização, não tem susceptibilidade, igual a zero, né? Vácuo, né? Vácuo, isso aqui é maior ou igual a zero, certo? Vácuo, não tem dipolo, né? Que é igual a zero. Não tem separação, não tem polarização, né? A polarização do vácuo é zero, não tem matéria, certo? Só tem polarização quando tem matéria. Então, no vácuo, D igual a ε0, que é aquela definição que foi um caso particular que introduziu antes, certo? Agora não, agora D igual a εE, né? No material qualquer, linear, linear e isotrópico, D, epsilon, certo?
continuando, né? Então, meio lineares, né? Então, meio linear e isotrópico, né? P igual a ε0, que é V0, e D igual a epsilon E, né? Epsilon igual a epsilon0, 1 mais que é. O que a gente faz com as equações de máximo? Vamos para as equações diferenciais. Divergente de, aliás, rotacional de E igual a 0. Divergente de D igual a carga livre, né? Densidade de carga livre. Daí eu pego o D, uso a relação constitutiva para o meio LI, né? Isso aqui vai dar divergente de epsilon E igual a rho, certo? Daí tem mais uma etapa aqui para você saber um pouco mais sobre o meio. O meio é homogêneo ou não homogêneo? Porque eu só posso operar aqui sabendo essa resposta. Se o meio for homogêneo, quer dizer que epsilon não depende do meio homogêneo, meio H, né? Epsilon não depende das coordenadas. Por exemplo, né, se a densidade de polo fica variando, tá certo? Né, você pode ter um epsilon que varia com as coordenadas. O meio estratificado, né? O meio que epsilon varia, certo? Você pode ter um metamaterial que você fica mudando o epsilon do jeito que você quer, numa direção ou na outra, certo? Bom, independente de qualquer coisa, o meio não homogêneo, o epsilon não depende das coordenadas. Aí, nesse caso, o epsilon pode sair daqui da derivada. Então, para um meio linear, homogêneo e isotrópico, que eu vou chamar de meio LHI, né, as equações ficam... Você pode escrever, né? Dessa forma. Tá? Epsilon saiu da derivada, vem aqui para baixo. Então, observe, qual é o papel do meio de permissividade de epsilon? Uma carga Q sozinha no vácuo e tem uma carga Q imersa no meio isolante, permissividade de epsilon. Qual é o efeito elétrico desse meio? O que ele vai fazer? Eu posso calcular as coisas, né? Eu vou mostrar que o campo elétrico aqui vai ser igual a Q 4π epsilon 0 R, né? 2 R, né? Qual seria o resultado obtido aqui? Se for epsilon 0 aqui, deu isso, certo? Quando é epsilon, dá o quê? O que vai estar aqui embaixo? Qual é a mudança que aconteceu quando eu vim daqui para cá? No vácuo, isso aqui era quanto? Epsilon 0. E aqui nesse meio é epsilon. O que eu faço aqui? Bota o que aqui? Epsilon. No meio linear, basta tirar epsilon 0 e botar epsilon. Só isso. Todas as equações que a gente tem até agora de campo elétrico, um fim infinito no meio de permissividade de epsilon. Só é botar epsilon lá. Lambda sobre 2π epsilon, a distância radial, né, ao fio. Certo? Então, observe, o que aconteceu quando você pega uma carga Q e bota dentro d'água, por exemplo, certo? Mede o efeito elétrico dentro d'água. Vai dar quanto o efeito elétrico? Vai ser mais forte ou mais fraco? Isso aqui agora é maior, né? A gente falou que todo meio tradicional é epsilon maior que epsilon 0. Tá? Então, o peso aqui embaixo é maior. Então, o campo fica mais o quê? Mais menor, mais fraco. Então, você botar uma carga livre dentro do meio isolante de permissividade epsilon, você enfraquece o campo dentro do meio. Certo? Enfraquecimento, né? Por quê, pessoal? A gente vai fazer vários exemplos, né? Mas veja, por causa disso. Ó. Carga positiva, os dipósitos se alinham com menos, mais. Né?
seja, o campo é radial assim, os dipólos tendem a se alinhar e se separar, né? Você tende a induzir dipolos, certo? E esses dipolos, o que eles fazem? Pra você ter uma ideia, né? Eu vou desenhar duas linhas aqui, tá certo? A gente vai calcular essas coisas dele na próxima aula, né? Então você induz essa corrente de dipolos, tá certo? Todos assim, né? E assim por diante. O campo elétrico da carga que lá estava, dessa carga aqui, é um vetor que faz isso, né? O campo elétrico original, certo? Sem os dipolos, tá certo? Isso aqui. E o campo dos dipolos, o que ele faz? Observe, né? Essas cargas se cancelam, fica mais e menos, né? Os dipolos produzem um campo se opõe, né? Isso aqui cancela com isso, fica mais separado de menos, né? Uma separação de mais e menos, certo? Então existe um campo de reação dessa corrente de dipolos, aliás, que se opõe ao campo aplicado. Então, o campo total é o campo elétrico mais o campo de reação, que é uma subtração, né? O azul está se opondo ao campo amarelo, certo? Então, o campo tende a ser reduzido dentro do material, certo? Por isso que enfraquece. São as cargas de polarização que estão dando contribuição também, né, ao campo elétrico, certo? Então, no meio, né, linear, volta só a questão de linearidade, né? Entendendo a questão da isotrópico, né, a questão de homogeneidade, né? Certo? Então, olhando um gráfico de um meio linear, né, o que nós temos? Se fizesse o gráfico ou de P, vamos fazer P versus P, né? Versus zero, como eles são colineares homogêneos. Então o que acontece? A tendência é que você tenha uma relação linear, né? Assim, certo? Só que até um certo ponto. Se você começar a aplicar um campo tão forte, tão forte, tão forte, então essa relação entre separação e campo elétrico começa a ser não linear, né? Então há uma tendência a isso aqui, em algum lugar, começar a não funcionar mais direito, né? Em algum ponto isso aqui vai começar a sair da linearidade. Então a tendência é você ter alguma coisa assim, né? Depois, se você aplicar cada vez mais, você rompe o material, você quebra o material, né? É tão não linear o efeito. Mas a linearidade vai existir para campos até um certo ponto intenso, certo? Depende de cada material, né? Esse campo aqui de ruptura aqui depende do material, certo? Então, o meio é linear, mas até um certo ponto, certo? Bom, existe também meios não linear, porque como eu falei na análise agora há pouco, certo? Falei, desprezando a interação entre dipolos, né? Mas existem meios em que os dipolos interagem fortemente. Então, se você tem forte interação, entre dipolos, tem os materiais chamados ferroelétricos. Materiais ferroelétricos, a forte interação de dipolos. Então você tem um objeto, né? Você vem com o campo externo, aumenta o campo, né? Então você vai aumentando o campo, certo? Um mostrador qualquer. Vai aumentando o campo, o que você faz? Você faz separação de polos, foi isso que a gente viu, né? Você repele o mais e puxa o menos.
Então, antes você não... Suponha que o material antes não tinha nenhum estado de polarização. P era 0, certo? Então, quando era 0, P também era 0. Daí você aplicou um campo, separou. Daí observe, né? Você teve aí separação, efetivamente tem um resíduo de carga positiva aqui em cima, né? E fica um resíduo de carga negativa aqui embaixo. Daí você criou um estado de polarização. Você é diferente de 0. Você resultou em P diferente de 0, né? Mas aí acontece um novo fenômeno, que se você tem a forte interação entre dipolos, quando esses dipolos podem permanecer em posição, mesmo sem retirar o campo, né? Então, se você vai, agora reduz o campo para 0 novamente, se você reduz para 0, a interação interna impede que a polarização volte ao estado original. Então, você tem P diferente de 0, né? Então, o material desse é um material altamente não linear, porque o campo satura, todo mundo se alinha, tá certo? Saturou, todo mundo ficou polarizado, então você atingiu a máxima polarização. Então, você retira, com campo 0, a polarização é não nula, né? Então, você teria um material que a gente chama de ferro elétrico. Então, para esses materiais, né, a susceptibilidade pode... Não existe uma definição de susceptibilidade. Então, aquilo que eu falei só vale para meio linear, né? Então, o que acontece aqui, certo? Você começa polarizando o material, né? A coisa começa mais ou menos bem comportada, linear, né? Daí você chega a um ponto que você começa a saturar, ou seja, a resposta começa a não aumentar mais tanto assim, né? Você chega a um campo máximo. E se você agora retira o campo, né? Vou tentar fazer. Deixa eu fazer melhor essa coisa aqui. Fazer assim, para ficar mais fácil. Está tendendo a saturar. Eu parei de aumentar o campo, né? Agora eu vou tirar o campo. Só que quando eu tirar, quando o campo for 0, vai ter um P diferente de 0. O que acontece? Né? É igual a 0, eu tenho a polarização residual PR, né? Para mim destruir essa polarização, tem que continuar diminuindo o campo até vencer a polarização interna. Então você vai ter aí polarização 0 é um campo reversamente aplicado, né? E se eu continuar, né, eu vou fazer isso aqui, ó. Saturo para o outro lado, certo? E não volto mais ao estado original, eu volto por esse laço de esterese, né? Esterese é exatamente isso, eu não posso repetir, né? Ou seja, por um caminho eu tenho um resultado, por outro caminho eu tenho outro. Então eu comecei a fazer a polarização do material desse jeito, nunca foi polarizado na vida, então eu não tinha nenhuma memória de polarização. Você polarizou, vai reduzindo, satura de novo, volta a aumentar, zera novamente a polarização para um campo agora, né? Aumentando. E aí você tem agora um campo, zero polarização residual, né? Para um campo aí positivo, volta a ter a polarização nula e assim por diante, né? Então o material desse tipo tem essa propriedade, você não sabe quem é a polarização dele, se você não souber a história. Não dá para saber, porque, por exemplo, se eu perguntar, bom, quem é a polarização a um campo igual a E1, certo? Dado por esse campo aqui, ó. Se o campo for E1, esse valor aqui, quem é a polarização? Da resposta pode ser essa ou essa. Só vou saber a resposta se eu souber antes quem era. Professor, essa esterese é contínua, continua no caso correndo, no meio que vai subindo e aumentando a partir do campo. É. Então fica um negócio quase televisível esse campo, né? O bom seria bom que essa largura aqui fosse pequena, né? Quanto menor essa largura, quanto menor isso aqui, ó, sim, menor a incerteza. Então você tem uma pequena incerteza no valor exato da polarização. Você sabe que se você ficar assim, o que eu quero dizer? Se você souber antes quem era a polarização para um dado campo, você sabe quem é agora. Mas se você não souber quem é antes, você não sabe quem é agora. Precisa do passado para saber quem é agora, né? Então esse é um efeito interessante. Um material
que tem esterese é um material altamente não linear. Né? Dependendo do material, deve ter uma função que rege essa esterese, né? Você sabe mais ou menos uma função tangente hiperbólica, né? Mais ou menos, certo? Aquela estatística que serve para calcular essas coisas, né? Sim. Então, mas a resposta do material tem a incerteza, né? Então, um material que é assim, né? Por exemplo, bem fininho isso aqui, a incerteza é pequena, né? Tá. Se a pílula de campinho de laje já saturou, né? Você sabe que a polarização é mais ou menos um valor médio aqui, né? Aproximadamente. Para um campo positivo, um valor médio para um campo negativo, diferente de zero. Um campo qualquer já polariza fortemente o material. Né? Esse efeito é muito facilmente percebido em materiais magnéticos, né? Materiais ferromagnéticos, os magnéticos, né? Fica magnetizado. É difícil ver isso em material elétrico, mas existe material elétrico que tem essa propriedade. Né? Então é um material não linear, né? Só para dar um exemplo. Você tem o efeito de esterese, certo? Bom, então a gente falou sobre o conceito de linearidade, né? E homogeneidade, em que o epsilon sai da derivada, né? Homogêneo, o epsilon não depende das coordenadas. E tem que falar um pouquinho só mais sobre a questão de materiais isotrópicos, né? Materiais isotrópicos é aquele que a resposta é a mesma em qualquer direção. Mas tem materiais ainda mais interessantes que são os não isotrópicos, ou anisotrópicos, né? A gente só vai tocar nesses pontos, mas é claro que a gente não vai, pelo menos no momento, né, trabalhar muito nesses materiais mais complicados, né? Mas esses materiais são importantes e têm propriedades importantes na fabricação de dispositivos que desempenham certas funções, né? Então, os materiais isotrópicos são super importantes, né? Por exemplo, um polarizador, você sabe o que é um polarizador? O pessoal usa em fotografia ou botar em óculos, né? Que passa uma polarização não passa a outra. Sim, elétrica, né? Então, um polarizador é um material anisotrópico, né? Ele responde, se o campo estiver nessa direção, passa. Se estiver nessa direção, não passa. Então, tem probabilidades diferentes, né? Então, materiais anisotrópicos são muito importantes. Então, o material anisotrópico quer dizer o seguinte: se eu aplicar o campo na direção X, né? O campo é X, eu tenho uma resposta PX. Né? Então, vou falar sobre anisotrópico, né? Eu vou falar em anisotrópico linear ainda, tá? Sem manter a linearidade para ele poder escrever alguma coisa, né? Se eu aplicar na direção Y, no campo, eu tenho uma resposta diferente. Não é o mesmo fator de escala, mudou, certo? Se eu aplicar na direção Z, eu tenho uma resposta diferente, né? Eu tenho um peso diferente, né? Pode ser também que, se eu aplicar na direção Y, eu induza alguma coisa na direção X, né? Por exemplo, uma molécula, certo? Você tem aí, digamos, aqui está uma molécula, essa aqui é a nuvem eletrônica de uma molécula qualquer, né? Certo? Digamos que o centro de carga positiva está assim, ó. E ela não está polarizada. O centro de carga aqui está equilibrando as posições, né? Essa coisa que eu desenhei é a nuvem eletrônica, certo? Eu venho aqui e aplico um campo, certo? Eu separo um pouquinho esse centro de carga positivo do negativo. Eu fico um pouquinho offset aqui, certo? Então o centro de carga negativo ficou mais ou menos aqui, certo? Agora, né? Eu separei, apliquei um campo nessa direção, certo? Professor, uma coisa que eu me lembro da aula de Física 4 sobre esses materiais que você falou anisotrópicos, é que no caso da polarizar, no caso de uma direção qualquer, as moléculas do caso material, elas são estendidas naquela direção. Então, ela influencia no caso com relação a isso que eu estou falando, né? Então, se eu aplicar nessa direção aqui, eu vou ter uma separação. Observe que essa molécula assim é diferente dela, ela vista assim. Ela é diferente dela vista assim. Isso é a própria geometria da molécula, certo? Sim. Se eu aplicar o campo assim, certo? Eu vou separar o centro de carga e ele vai ficar um pouquinho deslocado, né? Vou botar aqui em azul, tá? E o menos vai ficar aqui deslocado, aqui, tá? Onde estava, né? Sim. Então, vou ter um unipolo induzido agora, né? Que é diferente para cá
Porque a própria geometria da molécula é diferente, né? Alguma coisa vai ser diferente se eu fizer para cá do que eu fizer para cá. Só pelo jeito dela, pode ser mais fácil de um lado, pode ser mais difícil assim do que assim, tá? Por exemplo. Então a resposta é diferente. Outra coisa, se eu aplicar um campo assim, eu posso dar uma distorção aqui lateral também. Eu posso fazer com que as coisas saiam do lugar. Ou seja, eu posso induzir lateralmente aplicando um campo assim também. Tá? É possível. Tá? Então, materiais desse tipo são materiais anisotrópicos. Ou seja, na direção X, a polarização na direção X pode ser influenciada tanto por EX, por EY, quanto por EZ. Então, a relação é mais geral, né? O PX, no material linear, vai ser um epsilon zero, né? Vai ter uma componente que de XX é X, mais, né? A gente soma as contribuições, certo? Isso quer dizer que as componentes X, Y e Z influenciam, né? E outras relações semelhantes. Na direção Y tem uma relação parecida com essa, epsilon zero. Esse seria que YX, quer dizer, campo aplicado em X, efeito na direção X. Campo aplicado em Y, efeito na direção X. Campo aplicado em Z, efeito na direção X. Aqui seria campo na direção X, efeito na direção Y. Né? Essa é a anotação, certo? Esse é um material que é linear, mas é anisotrópico. Os coeficientes são lineares aqui, tá certo? Essa é a relação mais geral possível, né? E outro exemplo também dessa aplicação também é as lentes 3D, né? No caso que a gente usa em 3G também, né? O quê? Os óculos 3D também usam polarização. Usa. No caso, tem a imagem, no caso, com... Acho que eles polarizam cada olho diferentemente, né? Exatamente. Uma informação vem assim, a outra vem assim. Por isso que dá é efeito estéreo, né? É efeito estéreo, isso. Certo? Então, observe, né? A relação agora não é mais uma relação escalar, né? A separação entre P e E não é um parâmetro escalar, agora é uma matriz, né? Então, você tem a matriz P, matriz coluna, epsilon zero, uma matriz susceptibilidade, que são os coeficientes aqui, elétrico, né? Quem é P? P é o vetor colunas. P é PX, PY, PZ. É um vetor coluna. Vou botar aqui a transposta dele, certo? É também, né? E quem aqui? Que é a matriz de susceptibilidade. Tem 9 elementos, de princípio, né? Sem demonstrar, mas pode-se provar que os elementos fora da diagonal são iguais no material linear, né? Anisotrópico. Então, esse aqui seria aqui de XY também, tá certo? Esse aqui seria aqui YX, mas é igual aqui de XY, né? É uma simétrica, né? YX, YZ. É simétrica, né? Ela é igual a transposta. Ela é igual a transposta. Então, aqui você vai ter aqui de ZX a XZ, aqui de ZY, que é YZ, aqui de ZZ. Né? Essa é a relação. Então, o que a gente obtém? Né? A relação é muito parecida, né? P igual a Y0 aqui é D é igual a quem, né? Y0 é mais P. Usando assim a relação vetorial, né? Então isso aqui vai dar epsilon0 matriz identidade mais matriz susceptibilidade vezes zero. Então aparece o tensor permissividade elétrica, isso aqui. Então é muito semelhante a relações, só que a relação vira uma relação matricial. Identidade, né? 3x3 mais que é o 1, né, em 3 dimensões, tá certo? É uma identidade. Né? Se no caso escalar é 1 mais que, agora no caso matricial é 1 mais que, certo? Então esse é o exemplo de material linear e anisotrópico, né? Ele pode ser homogêneo, então você, se cada coisa não depende das coordenadas, você pode trabalhar com esse material mais facilmente, certo? Bom,
Então, a gente vai parar por aqui, certo? Vai deixar o resto para a última aula para a gente fazer bastante exercício com essas propriedades aí, né? Agora, na matéria polarizada, como é que ela se comporta, certo? Mais uma vez, não trouxe a ata, então deixa a ata para a próxima aula, certo? Ou para a prova de novo, né? Certo? Nota já saiu, o primeiro exame, deve sair o segundo exame, provavelmente hoje ou amanhã.